Oi pessoal, a aula de hoje é sobre a utilização dos recursos naturais, ou seja, os elementos que vêm da natureza. Você por acaso já ouviu falar na palavra permacultura? E para responder essa pergunta, convidamos uma pessoa que entende bem do assunto. Então, o nosso convidado de hoje é o professor Celso Galvani. Ele é engenheiro, professor do Instituto Federal de Avaré e veio conversar sobre essa palavra diferente, né? Permacultura. Eu já agradeço você ter aceitado, né, o nosso convite de participar e explica um pouquinho, por favor, o que significa permacultura. Não, obrigado pelo convite. Permacultura, que é bem pouco conhecido aqui no Brasil, né, é uma maneira diferente de pensar as coisas, de planejar, né, tudo que o ser humano faz. Então, desde como a gente constrói a nossa casa, como a gente produz o nosso alimento, como a gente trata a água, como a gente trata a questão da educação, né? Sempre buscando a maior harmonia com o meio ambiente. Então a ideia sempre é como eu posso fazer as coisas com os recursos que eu tenho disponíveis no local, que são recursos naturais, que eu vou cuidar disso com cuidado e eu vou ter o mínimo impacto no meio ambiente. Interessante, né? E você pode dar algum exemplo pra gente? Como a gente começa uma permacultura ou quais ações a gente pode ter que pode ser considerado como uma ação sustentável? Sim. Por exemplo, então vamos dar dois exemplos. Primeiro, construção. A gente pode construir, né, as coisas usando recursos mais naturais, né? Recursos, quando eu digo material, né? Então, em vez de usar o concreto, né, que é uma coisa que passa por um processamento, ele tem mineração, ele gasta muita energia para se produzir o cimento. Então a gente pode usar materiais mais naturais, como a madeira, como a terra, né? A pedra também? A pedra também. São recursos, né? E buscando sempre coisas que a gente tem no lugar. Então nem sempre a gente vai construir igual aqui ou em outro estado, por exemplo. Vamos pegar uma cidade que esteja a 300 km daqui. Então o que eu tenho de recurso disponível aqui é diferente do que eu tenho de recurso disponível lá. Então sempre tem que pensar o que eu tenho de recurso disponível aonde eu estou. E esse tipo de construção tem um nome específico? Por Tem ser sim. assim mais sustentável, né? Nós chamamos ela de bioconstrução. Bioconstrução. É. Bom, trouxe uma colinha aqui porque são tantas perguntas que eu quero fazer para ele, eu anotei para não esquecer. Sobre energia, como é a produção de energia? Tem uma forma diferente de captar, né, de repente, não sei. Sim, a ideia é sempre a mesma, né? Então é produzir o mínimo impacto possível e utilizando os recursos do local. Então o recurso mais sustentável que a gente tem é o sol. Sol. Então a gente sim usa a energia Aquelas fotovoltaica. placas, né? Aquelas placas que captam a energia solar. Aquelas placas, a gente usa o aquecimento solar para água, né? Para água do banho. Então, dependendo do lugar onde a gente estiver, tem o vento, né? Então a gente tem que sempre olhar o que a gente tem de recurso sustentável onde a gente está. Legal. E por falar em sustentável, lembra que a gente viu sobre a compostagem nas aulas anteriores, o minhocário? Vocês também utilizam a compostagem como uma das técnicas de permacultura? Sim, a compostagem ela é uma técnica das principais dentro da permacultura, né? A permacultura também trabalha com produzir alimento, né? Então a ideia é sempre produzir alimento perto de onde a gente vai consumir. Então o lugar mais perto é em casa. E a gente tem em casa um monte de recurso que é muito valioso, que é o lixo orgânico, né? Que a gente nem gosta de usar a palavra lixo. São resíduos, né, orgânicos, né? E que são valiosos. Então a gente usa a compostagem para produzir esse adubo muito rico e produzir alimento. Legal. E como a gente viu, para as plantas, né, se desenvolverem, além da compostagem, precisa de água. Uma dúvida que eu tenho, a água do esgoto, ela pode ser reaproveitada? Ou essa não tem jeito? Ela pode, sim, ela pode. Se ela for tratada da maneira correta, ela pode ser aproveitada, né? Existem países que chegam a usar até 70% da água do esgoto tratada na agricultura, né? Então existem técnicas adequadas, né? Não é pegar e jogar isso na minha alface, sim, né? Mas é possível.
Mas não fica potável, não dá para beber, né? Não é só potável. É utilizada mesmo para molhar as plantas. Sim, é utilizada para molhar árvores, por exemplo, né? Legal. Para produzir frutas. Uma outra coisa, um dia eu fui visitar um local que também é sustentável e eu vi que em cima de uma construção tinha um monte de planta, eles chamavam de telhado verde. Como funciona essa técnica? Eu achei tão interessante. O telhado verde é uma das técnicas que entra dentro da bioconstrução, né? Então no telhado verde nós temos uma cobertura, né? O telhado da casa, de qualquer construção, em que ele é utilizado para plantar, né? E ele tem diversas vantagens. A primeira delas é que construções assim normalmente tem muito mais, quando está calor lá fora, a gente está muito mais fresco lá dentro. Então isolamento térmico, exato. Então a gente não precisa de ar condicionado. E também quando está frio lá fora, está mais quente lá dentro. As plantas ficam no lugar da telha, é isso? As plantas, no lugar da telha, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma camada de terra. A gente tem uma impermeabilização, isso é muito importante, né? Porque senão infiltra água. Vai infiltrar água e chover dentro de casa, né? Então tem uma impermeabilização, tem uma camada de terra e tem as plantas certas a serem utilizadas. Eu posso, inclusive, fazer a minha horta no telhado. Nossa, interessante, né, pessoal? E para pintar a casa? Então você fez a bioconstrução, usou elementos naturais. A casa tem que ficar de uma cor natural ou existe também uma tinta que pode ser fabricada naturalmente? Sim, a gente tem tintas feitas com materiais naturais. Então tem a tinta de terra. Tinta de terra. Sim. Ela é terra e a cor? Ela terra, pode-se utilizar algum pigmento, né? Pode-se utilizar também o cal, é utilizado algumas vezes, né? Como um elemento dessas tintas. Então tem como a gente brincar e não ficar só com cor de terra, né? Sim, bacana. E a chuva, a água da chuva também dá para aproveitar? A água da chuva a gente costuma falar na permacultura que a principal fonte de água que a gente deve utilizar é a chuva, né? Porque ela cai do céu de graça. Sim. E limpa, inclusive. Né? Então, por que não usar ela, né? Sim, e como é feito, tipo, a captação, né? Tem um esquema que vocês... Como é essa estrutura, né? Sim. Para captar a água da chuva? A gente tem, né? Todas as casas têm telhado. O telhado já é um ótimo sistema de captação de água de chuva. Aí a gente fala que a água da chuva é limpa, mas o telhado pode ter alguma sujeira. Então a gente tem que ter o cuidado no começo da chuva a gente vai carregar um pouco da sujeira do telhado, a gente descarta essa água e depois a gente pode utilizar o restante da água. Essa captação todo mundo pode fazer ou precisa de grandes investimentos para começar a ser sustentável, começar a pensar em coisas naturais dentro de casa, como a horta, né, que a gente já conversou em uma das aulas, que dá para fazer, até em apartamento dá para fazer horta, né? Sim. Isso também, a água da chuva também dá para... A água da chuva dá para fazer, de alguma forma. Sim, dá pra gente fazer em casa, não precisa de grande investimento, né? Você pode utilizar tambor, uma caixa d'água, né? É lógico que, né, a gente tem que tomar o cuidado, também a gente não vai utilizar essa água para beber. É possível com técnicas adequadas, mas para a gente fazer em casa, a gente pode usar essa água para lavar um piso, para molhar a horta, para molhar o jardim. Bacana. Quando eu pesquisei sobre permacultura, né, para me preparar para conversar com ele, né, que é expert na área, eu vi que existe um símbolo, acho que era uma flor, se eu não me engano. O que significa esse símbolo? Tem uma explicação para isso ou é aleatório? Tem sim, né? Como eu disse, a permacultura ela tenta atuar em várias áreas, né? Né, igual eu falei, tem a habitação, tem a produção de alimentos, tem a educação, tem as energias, né? Então a permacultura ela é representada por uma flor que tem 7 pétalas. E cada pétala dessa representa uma área de atuação da permacultura. E no centro, né, dessa flor, a gente tem os 3 princípios éticos da permacultura. Então tudo que a gente faz na permacultura é baseado nesses princípios éticos, né? Que é o cuidar da terra, o cuidar das pessoas e a partilha justa. Legal. É como se fosse uma filosofia, então. Sim, essa é a parte filosófica da permacultura. Até tem algumas pessoas que consideram a permacultura como uma filosofia. Tá. Então, gente, para fechar e a gente dar uma volta aqui pelo bosque e apresentar para o nosso professor convidado,
Eu queria saber como a permacultura pode contribuir com um futuro melhor, se todo mundo adotar e começar agora. A permacultura, ela nos mostra que é possível, né, que o ser humano viva em harmonia com o meio ambiente, sem destruir, sem degradar. Então ela nos mostra que sim, é possível, né, nesse cenário que a gente vive, sempre com incertezas quanto ao futuro, como vai ser, né, a questão ambiental. Então ela mostra pra gente que é possível sim a gente continuar vivendo nesse planeta de forma sustentável, né, e permanente. Isso, inclusive, a permacultura vem do nome de cultura permanente. Por isso chama perma? Ai, que legal, eu não tinha associado o nome à definição. Professor, muito obrigada mais uma vez. Vamos dar uma volta, quero até que você nos oriente se nós estamos fazendo tudo certo, né, de forma sustentável. A gente busca fazer da melhor forma aqui o nosso bosque, né, transformar de repente em técnicas de permacultura, que é um ambiente inclusive para vocês, que se Deus quiser, a partir do ano que vem vocês estão aqui de volta com a gente. Vamos dar uma volta?